figura central da criação do Instituto, que permanece até hoje, a gente podia chamar, como alguns historiadores chamam, de herói fundador do Instituto Butantan, é o Vital Brasil, né? E que marca, é interessante reforçar isso agora, pegando uma vertente não só da pesquisa, né? Mas uma outra vertente que é a da produção, então uma preocupação desde a sua origem com a produção de produtos desenvolvidos aqui e que dão resposta a problemas de saúde, como eu falei, os soros antiofídicos no início, mas logo depois as vacinas, e toda uma tradição criada, que no fundo é essa a ideia do Vital Brasil. E depois a vertente cultural. A vertente cultural é interessante porque o Vital Brasil, desde o começo, na origem do Instituto Butantan, ele já tem essa preocupação da educação, né? A preocupação das cartilhas, a preocupação de fazer com que o Instituto Butantan tivesse uma inserção na sociedade rural, uma presença na sociedade rural, através das famosas trocas entre o envio de cobras para o Butantan, né, e a devolução pelo soro. Ele começa a fabricar no Butantan laços para a captura de cobra. Segundo, ele cria umas caixas de madeira para colocar as cobras capturadas. Essa é do Butantan, tanto o Butantan quanto o Instituto Vital Brasil fabricavam essas caixas, né? E uma maneira segura para serem as cobras transportadas pela estrada de ferro. Faz um acordo com as estradas de ferro para o transporte gratuito dessas caixas. Quando ele mandava pela estrada de ferro uma caixa para que o indivíduo depois mandasse a serpente viva, e depois ele mandava ampola, ele fez um processo de educação que ele não pode medir. Ele pensou numa escola, no sentido mais amplo, assim. Não só deu ao Butantan uma quantidade muito grande de veneno para ele produzir soro em quantidade, como também começou a permitir que ele, no Butantan, começasse a mapear a população dos ofídeos no Brasil. Na medida em que os soros eram distribuídos, encaminhados aos fazendeiros ou entregues à Secretaria de Saúde, ia uma ficha, né, um registro do uso deste soro, com dados dos pacientes, então saber quem são as pessoas acometidas. Isso era muito importante, né? Que características tinham esses indivíduos e que tipo de cobra era mais comum, que manifestações, que sintomas apareciam com maior frequência. Vital Brasil tinha uma preocupação muito grande também no momento em que distribuía os soros, de saber, né, de conhecer, ter informações a respeito do seu uso, porque ele entendia que havia uma necessidade grande do reconhecimento com relação à eficácia desses imunobiológicos produzidos, mas também com relação às estatísticas necessárias para dimensionar, por exemplo, quanto que o Instituto precisaria produzir, o quanto que o ofidismo, né, as picadas de cobra, representavam de problemas para a saúde pública. Então, essa ficha, né, esse boletim de acidentes ofídicos, como foi chamado, na verdade, ele é um embrião do sistema de informações que é utilizado hoje pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil. Então, o sistema que é baseado, inclusive, numa permuta, hoje não mais de serpentes, mas de soro por informação. Esse boletim devia realmente imortalizar, pôr em bronze, pôr ali, pôr no museu, porque aquilo foi uma grande sacada dele, é extremamente importante, porque as pessoas acham muito que você faz uma descoberta, que todo mundo acredita nessa descoberta. Ele teve que depois comprovar, mostrar que valia a pena, que aquilo servia, que aquilo funcionava. No próprio Congresso, no Rio de Janeiro, o governo falou para ele ir por conta própria, se vira, se der errado, o problema é seu. Então ele tinha ainda que provar que a coisa funcionava. Muita
Muita gente pensa que Vital Brasil descobriu o soro antiofídico. Não foi ele quem fez essa descoberta. Essa descoberta foi feita na França. O que ele teve que sustentar foi uma polêmica contra um grande cientista do exterior que não acreditava no que ele estava dizendo, que era específico. E ele disse isso 60 anos antes que se começasse a estudar a genética, 100 anos antes que se começasse a estudar os genomas e que se provasse que cada indivíduo é um, que cada animal peçonhento produz a sua peçonha. Começa com a descoberta da soroterapia antipeçonhenta na França, em 10 de fevereiro de 1894, por 2 grupos de pesquisadores franceses. Isso já é bastante interessante porque os 2 grupos apresentam a descoberta no mesmo dia e na mesma sessão da Sociedade de Biologia. Um grupo do Instituto Pasteur, que é o Albert Calmette, e outro grupo, que é o César Auguste Physalix, junto com o Gabriel Bertrand. Na verdade, quem ficou mais famoso foi o Albert Calmette, até porque ele que acaba produzindo o soro. Esses trabalhos de 1894 chegam às mãos do Vital Brasil em 1896, quando ele direciona totalmente as suas pesquisas, e começa realmente a trabalhar e faz o nosso soro, brasileiro. O Brasil ele fica assim, em termos de discutir de igual para igual com a França, que era na época um grande expoente de pesquisa, com a questão da especificidade do soro. Agora você imagina, quando o Vital Brasil começou a fazer esses experimentos, ele escreveu para o Calmette e falou, olha, o soro contra a naja que você produziu não funciona para serpentes brasileiras. E o Calmette ficou indignado, porque ele dizia que o soro dele era para tudo. Vital Brasil percebeu essa especificidade, a importância da especificidade. Ou seja, era necessário conhecer bem a serpente para que pudesse produzir um soro que fosse de fato eficiente. E na época não havia no Brasil ninguém apto a responder que cobra é aquela que ele estava trabalhando. E Vital Brasil usava o conhecimento de Georges Albert Boulanger, do Museu de História Natural de Londres. Então ele mandava exemplares para o Boulanger, e Boulanger identificava, fazia suas pesquisas e devolvia esse conhecimento para Vital Brasil poder aplicar nas suas pesquisas. Mas Vital Brasil percebeu que isso era um absurdo, que um país continental com tantas serpentes, com tantas coisas para ser feito nessa área, deveria ter seus próprios pesquisadores, seus próprios conhecedores. E com isso ele estimula João Florencio Gomes, na época um jovem pesquisador, um jovem médico pesquisador extremamente competente, a se desenvolver nessa área de sistemática e taxonomia de serpentes. Depois de ter feito numerosas experiências, depois de ter injetado numerosos animais com o veneno da cascavel e o veneno da jararaca brasileira, ele percebeu que o soro anti-cascavel não era efetivo para neutralizar os efeitos produzidos pelo veneno da jararaca e vice-versa. Por você ter sintomas diferentes, isso é sugestivo de que os venenos têm ações diferentes. Então, se os venenos têm ações diferentes, provavelmente, se eu fizer o soro contra um veneno, eu não vou conseguir neutralizar a ação de outro veneno, cuja ação é distinta. E daí ele faz a sua primeira comunicação científica da especificidade do soro antiofídico. O Vital Brasil foi importante para produzir um conhecimento que mudou conceitualmente, filosoficamente, em muitos aspectos da ciência, do conhecimento da humanidade. De fato, isso contribuiu. E mais do que isso, eu acho, ele teve uma atitude sempre humanista de formação. Então, o que significa isso? Ele motiva o trabalho dele. Quando você vê o Instituto Butantan, por exemplo, você vem aqui, é um instituto que cativa e motiva, instiga. O Instituto Butantan não existe por acaso, é porque tinha uma pessoa no começo que pensava que a ciência, a difusão do conhecimento, a trazer o homem para esse conhecimento
no jovem fazer o experimento, no jovem exercitar o pensamento, né? Então, é uma obra que transcende, vamos dizer, que vai além do fato dele ter feito o soro, que funcionou, que salvou e salva muita gente, de ter dado essa nova dimensão na relação da especificidade, que se juntou à complexidade e à diversidade dos sistemas biológicos, mas, além disso, ele foi um formador, ou seja, mostrou que a gente tem que formar. A dificuldade de um autor brasileiro, por exemplo, publicar um trabalho de ponta numa revista internacional, hoje, é muito grande, né? Porque nós somos vistos como periféricos. Imagine isso há 100 anos atrás. Vital Brasil, já em Botucatu, no final do século XIX, guardava alguns exemplares, sem os rigores técnicos científicos inerentes das coleções zoológicas, mas já era um embrião dessa coleção que hoje em dia nós temos no Instituto Butantan. Ele trouxe esse material aqui para o Instituto. Durante essa época inicial do Instituto, outras cobras foram sendo agregadas a esse embrião desse acervo. E em 1911, com a dedicação de João Florencio Gomes ao estudo das serpentes, ele começou a organizar essa coleção nos moldes das coleções europeias consideradas na época. E isso foi um grande salto, a gente julga, então, a gente atribui, então, 1911, ou por aí, ou muito próximo a isso, o início, de fato, dessa nossa coleção. E isso foi uma coisa extremamente importante, porque, veja só, nós temos, a partir daí, o embrião do que é hoje a maior coleção de serpentes do mundo. Nós temos nesses primeiros passos de João Florencio Gomes, apoiado e incentivado pelo Vital Brasil, o embrião de toda essa coleção, de todo esse conhecimento, de toda essa imagem que hoje o Instituto Butantan tem e mantém perante a sociedade, tanto brasileira quanto no exterior também. Vital Brasil contribuiu para o avanço do conhecimento científico. Os soros antiofídicos específicos que ele desenvolveu salvam vidas até hoje. E aqui são cartas, nós temos algumas, até do nascimento de serpentes, que a gente chama, né, certidão de nascimento, à medida que estava se descobrindo espécies e sendo classificadas pela primeira vez no mundo. E a cada envio de um lote de serpentes, o British Museum mandava essa documentação, enfim, dando conta desse recebimento. Os institutos alemães, institutos do Japão, Bélgica, Itália, Argentina, você tem aí uma documentação preciosa nesse sentido. A visão que o Vital Brasil teve de formar uma equipe multidisciplinar é uma visão atual, né? E a gente tem isso lá com o Vital Brasil no início do século passado. A ideia dele era o tratamento, era produzir o soro. Mas ele nunca deixou de estudar o veneno, ele nunca deixou de estudar o animal. Ele foi fundamental para o início da coleção de animais peçonhentos. Essa multidisciplinaridade é uma coisa que rege a toxinologia até hoje. Então a gente brinca, por que é tão difícil você fazer toxinologia dentro de uma escola de bioquímica? Porque você precisa da multidisciplinaridade. E isso eu acho que é o que Vital Brasil implantou. Então eu vejo o Vital como um iniciador da toxinologia no Brasil. E isso é uma coisa muito importante, porque a toxinologia no Brasil, se a gente pegar historicamente, ela foi fundamental para o desenvolvimento da farmacologia, foi fundamental para a formação da escola de bioquímica. Então, nós temos aí grandes escolas que saíram da toxinologia. E não é à toa que hoje a toxinologia no Brasil é extremamente respeitada. Então, qualquer congresso nessa área, o Brasil ocupa um papel importante, não só quantitativo, em termos de número de pesquisadores, como qualitativo. A qualidade dos trabalhos, as revistas especializadas. Então, é uma área da ciência onde nós temos um destaque internacional. E eu acho que isso vem do nosso iniciador, do nosso
Eu vejo Vital Brasil como um patrono da toxinologia no Brasil. Este é o instituto que Vital Brasil fundou em 1919, depois de tomar a difícil decisão de sair do Butantã. Aqui em Niterói, no bairro que hoje leva o nome dele, o cientista começou a reconstruir sua vida aos 54 anos de idade. Quando ele se afastou do Butantã, ele recebeu um convite de Carlos Chagas, então diretor de Manguinhos, para vir trabalhar em Manguinhos. Nesta carta, Carlos Chagas oferece claramente, diz textualmente, que não estava oferecendo um lugar, um emprego. Ele estava solicitando a colaboração de Vital Brasil. Papai, como já tinha feito essa referência no discurso que proferiu no almoço, em sua homenagem lá em São Paulo, escreve ao Carlos Chagas agradecendo e dizendo que ele achava que o Brasil, com a complexidade, a quantidade de problemas que tinha, necessitava de um maior número de laboratórios de pesquisa para encontrar a solução desses problemas. E por isso ele agradecia a oferta, mas iria fundar um novo laboratório para assim colaborar nas pesquisas e na conquista da resolução desses problemas. Quando ele, em 1915, esteve nos Estados Unidos, ele visitou lá a organização Rockefeller, o laboratório Parke Davis, o laboratório Lilly, e constatou de que eles lá faziam pesquisa da melhor qualidade, com elementos, os maiores vultos da ciência, estavam lá trabalhando, bem remunerados, e às custas da produção e da venda de alguns produtos. Então, o sonho dele era realmente criar um instituto de pesquisa e produção, onde a venda, a comercialização da produção pudesse sustentar a área da pesquisa científica, sem os entraves da burocracia do serviço público. Quer dizer, o Instituto sempre foi considerado um caso onde você teve uma persistência de uma pessoa, no caso um iluminado do século XIX. Ele demonstra ao Estado que ele tem capacidade de desenvolvimento científico e também de produção tecnológica. Então faz a primeira parceria público-privada. O Estado investe, ajuda a comprar, faz doações de terra, ele traz a ciência, ele mostra os caminhos e diz, olha, isso não vai ficar aí parado de você estar jogando dinheiro a fundo perdido numa pesquisa, não. Eu vou imediatamente te entregar produtos que garantam que a nossa parceria público-privada vai salvar vidas no país. Então, e o Vital Brasil, por ter essa também, era uma empresa, então ele também conquistava mercado. Você tinha produtos do Vital Brasil, eu era jovem ainda quando vim para Niterói, e você tinha produtos, né, do Vital Brasil nas farmácias privadas. Ele podia fazer isso também com financiamento privado, mas o caminho dele foi para o bem público. Quando ele recebeu a patente, que foi em 1917, ele dedicou essa patente ao povo brasileiro. E eu acho que isso é muito importante. E ele, ao receber a patente do soro antiofídico, ele imediatamente faz um ofício e faz a doação para o governo do Estado em benefício do Instituto Butantan. Então esse é um valor humano, um valor de abertura, né? Se você abre mão vamos chamar das coisas materiais em nome de um reconhecimento científico, em nome de agregar mais pessoas. Esse sonho do Vital Brasil, então, ele é uma referência para os cientistas.
Como último representante de uma geração de cientistas que revolucionou a medicina no país, Vital Brasil faleceu em casa, de uremia, aos 85 anos de idade. Era 8 de maio de 1950. Não me julgo nenhum herói. Fiz uma parte do muito que gostaria de fazer pela humanidade. Não tenho orgulho de minha pobre ciência, mas estou satisfeito com a minha alma e o meu coração. Para uma alma bem formada, não há como fazer bem aos outros. E o bem que consegui fazer é que conforta e tranquiliza meu velho coração. Obrigado, amigos.